Você já se perguntou por que sofremos? Por que você sofre? Por que tantas vezes a vida parece pesada, injusta ou dolorosa? Seja por problemas emocionais, financeiros, familiares, doenças ou perdas. Em algum momento, todos nós fazemos essa pergunta. Mas será que nós estamos olhando para a questão de forma certa? Será que existe mesmo um propósito para o sofrimento? Eu vi um vídeo, um caso real, de uma pessoa que teve, nasceu e vive um problema gravíssimo. E ele vem superando as suas dificuldades. Com o auxílio desse vídeo, vou procurar te ajudar a ver a sua vida por um outro ângulo. Os problemas fazem parte da nossa evolução, mas o sofrimento não. Vamos assistir? Eu não estou pronto. Eu não tenho braços nem pernas, mas sou grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando cheguei num voo sozinho. E todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. Aí eu desci e elas assustaram. Assim. Eu sempre fico tentado a olhar para mim mesmo e dizer: o que aconteceu? Sabe, houveram momentos em que olhei para minha vida e pensei: não posso fazer isso ou aquilo. E se você se concentrasse nas coisas que desejaria ter ou nas coisas que não desejaria ter, aí você se esquece das coisas que você tem. Creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria: eu gostaria de ter braços ou pernas, braços ou pernas, braços ou pernas, porque isso não adiantaria. O que tenho visto na vida são alguns princípios chaves, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara, te digo. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu pensava sobre minha vida, que nunca me casaria, que nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida, que nunca teria um propósito. Que tipo de marido eu serei? E se nem mesmo posso segurar a mão da minha esposa? É uma mentira pensar que você não é bom o bastante. É uma mentira pensar que você não vale nada. Mas sinceramente, ao longo da vida, você pode cair mais ou menos assim. Pronto? Então você o que faz quando cai? Você se levanta, porque todo mundo sabe se levantar. É tão fácil quanto andar. Mas eu não vou a lugar algum. Mas eu posso te dizer que há momentos na vida que você irá cair. E você vai sentir que não tem nenhuma força para se levantar. Você acha que você tem esperança? Porque eu te digo que eu estou aqui embaixo, com o rosto voltado para o chão, e eu não tenho braços nem pernas. Deveria ser impossível me levantar, mas não é. Veja, eu vou tentar me levantar 100 vezes. E se eu falhar 100 vezes, e se eu falhar e desistir, você acha que um dia eu vou me levantar? Não! Mas se eu falhar, tentar de novo, e de novo, e de novo, então aí eu quero que você saiba que este não é o fim. O que importa é como você vai terminar. Hoje vamos conversar profundamente sobre isso. Quais são as duas causas? De onde vem a dor e qual o sentido dela? E como podemos transformar o sofrimento em aprendizado e evolução. Então fica comigo até o fim, porque essa reflexão pode mudar a forma como você encara a vida. Você acredita que o sofrimento é castigo de Deus ou colheita? Deixe seu comentário, aproveite para deixar seu like, se inscreva no canal Palavra Cria, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. Eu sou a Mari e espero que fique comigo até o final. Vimos o vídeo de Nick Vujicic. É uma história verdadeira e com ela vamos refletindo sobre as possíveis causas dos nossos sofrimentos. Não vou falar do porquê o Nick sofre, porque eu não sei, mas como ele nasceu assim, com toda certeza ele não fez nada de errado nessa vida que o fizesse nascer assim. E é sobre isso que eu quero falar com você.
Deus não impõe o sofrimento e nem o utiliza como forma de castigo. Mas Deus não impede que soframos, porque se trata da consequência de uso negativo do nosso livre-arbítrio. A dor, o sofrimento, ela é uma experiência universal da jornada humana. Todos nós sofremos de alguma maneira porque é um dos modos de evolução. Nós somos pessoas que tendemos a ser desobedientes, voluntariosos, impulsivos. Não adianta falar, explicar, nós somos crianças rebeldes. Então a dor, ela é uma lei de equilíbrio e educação. E cada vez que nos desviamos do caminho, ela vem para nos trazer a retidão. A dor, ela é uma estratégia de aprendizado. Nós tendemos a ver quase sempre o sofrimento como uma injustiça ou um sinal de abandono. Contudo, existem pessoas que fazem da dor o seu maior estímulo para a própria vida. E através dos seus exemplos, nós outros vamos vendo o sofrimento de forma diferente. Nick Vujicic é um grande exemplo. Ele nasceu na Austrália em 1982 com a síndrome tetramélia, que é uma condição rara que o deixou sem braços e perna. Com certeza ele sofreu muito. Imaginemos o sofrimento dos pais. Como cuidar de um bebê assim? O medo do quanto ele sofrerá. Quando criança, ele enfrentou bullying, discriminação, crises de depressão severa. Ele sempre foi muito encorajado pela fé e pelo amor dos pais. Passou a ver a sua condição como uma missão. Quando ele tinha 17 anos, a sua mãe chamou a sua atenção para uma notícia que contava a história de um homem que tinha uma grande deficiência. Para Nick, aquilo foi como um estalo em sua mente, ajudando-o a perceber que ele não era o único a lidar com grandes problemas. A partir desse episódio, ele passou a ministrar palestras em seu grupo de oração, deu início à sua organização sem fins lucrativos, que em português é A Vida Sem Membros. Ele poderia escolher ser uma pessoa triste, dependente, amargo, mas ele escolheu ressignificar a dor e estimular os outros a procederem igualmente. Ele fez faculdade de contabilidade e planejamento financeiro. Aos 21 anos, iniciou suas viagens como palestrante motivacional, mudando vidas. É casado. Quando o seu primeiro filho nasceu, ele disse que queria muito segurar seu filho no colo, mas ele não tinha braços. Então a esposa fez uma bolsa canguru para ele. E quando as pessoas perguntavam de sua relação com a esposa, ele disse: eu não tenho mãos para segurar a mão da minha esposa, mas eu tenho um coração para segurar o coração dela. Você conhecia a história do Nick? Como você lida com os seus sofrimentos? Deixe nos comentários. O nosso sofrimento, ele é real. O meu, o seu. E ele merece respeito. Mas ele não deve ser cultivado. Nick costuma dizer que a dor é real, mas o sofrimento é uma escolha. E ele diz: se eu posso ser feliz sem braços e pernas, você pode ser feliz com o que tem. Podemos optar por ser indivíduos que dão importância às decepções e insistem em enfatizar as falhas e deficiência. Podemos optar e também decidir por sermos pessoas amargas, raivosas ou tristes. Ou, quando tivermos de encarar períodos difíceis, podemos optar por aprender com a experiência, a seguir em frente, assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade.
E Chico Xavier tem uma frase muito parecida com a do Nick. Ele falou que a dor é inevitável, mas o sofrimento é a opção. Sofrimento não é natural. O que é natural é termos as dificuldades, os problemas. O sofrimento é a forma inadequada de lidar com os problemas. Quando nós acolhemos os problemas e perguntamos o que ele quer nos ensinar, com certeza descobriremos que estamos sendo egoístas, vaidosos, gananciosos, ciumentos e tantos outros vícios. Ao descobrir isso e procurar nos modificar, aprendemos com o problema, ele nos ensina e nós aprendemos e vencemos a situação que nos causava o sofrimento. É fácil fazer isso? É claro que não. Mas é possível e esse é o caminho. É o caso do Nick. Ele não ficou remoendo e ele teria tudo para ficar. Ele levantou e foi à luta. E você? O que tem feito com a sua dor? Ela tem te paralisado ou pode se transformar em uma semente de superação? Deixe nos comentários. Eu falei no início que são duas as causas do nosso sofrimento. Uma delas tem a sua causa na presente vida, aqui e agora. Quando vivemos sem planejar, quando vivemos como se não houvesse amanhã, quando fazemos escolhas erradas. A outra é fora dessa vida. Quando olhamos para a nossa vida e vemos que nessa vida fizemos tudo certo. Somos responsáveis, cuidadosos, procuramos viver de forma correta, então o problema tem origem em vidas passadas. Espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que é uma psicografia de Chico Xavier, ele nos fala sobre as 3 dores. Ele fala da dor evolução, que é do futuro, e ela é de fora para dentro. E com ela iremos aprender a lidar com as dificuldades. A segunda dor é a expiação, é do passado. Ela vem de dentro de nós para fora. E a terceira é a dor auxílio, é a dor presente. E ele diz: recebemos as bênçãos de prolongadas e dolorosas enfermidades no corpo físico, seja para evitar-nos a queda, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação. Essa daqui é um pouco difícil, né? Veja que ele diz: recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no corpo. Para nós é difícil isso. Para mim é difícil. Não pense que é porque eu estou falando que isso é fácil. Mas se nós pararmos para pensar que a nossa vida verdadeira não é essa. Porque nós nascemos e nós morremos. Isso quer dizer que nós viemos de algum lugar ao nascer e ao morrer nós voltaremos para esse lugar. Então, se o nosso problema hoje não foi criado hoje, ele foi criado lá desse lugar onde nós viemos. Viemos para resolver aqui, para voltar saudáveis para lá. Dor e sofrimento são aspectos diferentes de uma mesma situação. A dor, quando eu falo dor, gente, entenda como problema, como dificuldade, não necessariamente dor física. Então a dor, ela é inevitável. Quer dizer, os problemas
as dificuldades. Isso está na natureza e faz parte de nós e do mundo que nós habitamos. Já o sofrimento é opcional por se tratar da reação emocional ao fenômeno da dor. A dor, ela pode durar pouco. Por exemplo, se nós falarmos em dor física, como uma topada no dedão do sofá. Já o sofrimento, ela dura o tempo que nós cultivamos ou remoemos a situação desagradável. O sofrimento, ele tem o tamanho e a importância que nós damos a ele. Você errou? Pisou na bola? Com certeza é muito ruim, mas já passou. Você não tem mais controle sobre ele. Você tem controle daqui para frente, de como vai lidar com a situação. E isso é uma escolha que gerará consequência. E essa consequência te fará feliz ou infeliz. Você está sofrendo por algo que fez no passado? Por que não resolve mudar e ser feliz? Deixe nos comentários como mudar e ser feliz. Vamos aprender com o Nick como se levantar e seguir em frente e ser feliz. Assim. Eu amo a vida, sabe? As pessoas perguntam como eu posso sorrir tanto. Eu digo, bem, é uma longa história. Mas ao mesmo tempo muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontece coisas na sua vida que você não sabe ou não compreende e que você não sabe se conseguirá passar. E você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo vai durar. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando chegar a hora, poderei segurar seu coração. Sabe o que é assustador? É pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas, na verdade, sentem-se como se não valessem nada. Talvez você esteja cansado, desanimado, sentindo que não aguenta mais. Mas lembre-se, o sofrimento não é eterno. A dor não é castigo. A vida não é um acaso. Tudo isso faz parte de um processo maior de evolução e você não está sozinho. Eu vou deixar aqui uma dica de um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Ele se chama Você Sabe o que Está Vendo, mas não entende a vida? Fica essa dica. Se você sofre, lembre-se, a dor é temporária, mas o aprendizado é eterno. Não desista, caminhe, confie, porque o sol sempre volta a brilhar. Se essa reflexão falou para o teu coração, eu quero te pedir, curta esse vídeo, se inscreva no canal Palavra Cria, compartilhe com alguém que está passando por momentos difíceis, porque espalhar luz também é um ato de amor, e aqui no canal você nunca caminha sozinho. Muito obrigado por estar comigo, até aqui e até o próximo vídeo.